Lixo, um dos desafios metropolitanos. Em 1980, a região metropolitana de São Paulo atinge uma produção diária de dejetos sólidos da ordem de mais de 9.000 toneladas por dia. Num índice que continua a crescer numa progressão maior do que a própria população. Atualmente, cada habitante da Grande São Paulo produz a média de 1 quilo de lixo por dia. Com o desenvolvimento da região, essa quantidade tende a crescer, atingindo, antes do final do século, a média de 2 quilos, a exemplo de outras sociedades. Confirmadas estas projeções, no ano 2000 teríamos um lixo diário de 25 a 50 mil toneladas por dia. O que fazer com essa quantidade enorme de despejos é o tema enfocado hoje em Metrópolis. Atualmente, a discussão sobre o tratamento e destinação final do lixo em termos avançados é necessária. Mas há etapas anteriores que ainda não foram cumpridas. Em 1977, produziu-se 7.589 toneladas por dia de lixo na Grande São Paulo. O recolhimento é feito em cerca de 80%. O restante, 1.500 toneladas por dia, vem sendo lançado em terrenos baldios, córregos e outros locais inadequados. Cerca de 500 toneladas são dispostas a céu aberto em locais delimitados. Outras 400 toneladas em aterros controlados, representando pouco mais de 5%. Os aterros sanitários, tecnicamente supervisionados, recebem mais da metade do lixo produzido, quase 4.200 toneladas. As usinas de compostagem absorvem 500 toneladas por dia e os incineradores destroem quase 300 toneladas por dia. A disposição a céu aberto, os chamados lixões, começaram a desaparecer em São Paulo em 74, mas até há bem pouco tempo, municípios como Osasco ainda tinham esse tipo de destinação em uso, com todas as inconveniências que acarreta. Retirar um bom dinheiro aqui por mês? Sim, senhora. O senhor trabalha só aqui? Trabalho só. E quanto o senhor retira por mês? Por mês eu tiro 8 milhões, né? E o que você faz com o dinheiro que você junta aqui com o lixo? Eu dou minha mãe. Quanto que você junta por dia? Uns 40 conto. E o que ela faz com esse dinheiro? Ela guarda. Guarda. Você tem mais irmãos? Tenho. E o que eles fazem? Eles trabalham aqui também. Mas as crianças daqui de volta, tudo há problema de doença, até mesmo incurável, porque todos que vão lá nos prontos de socorro, os médicos não acham doença, acham que é fricção no estômago. Eu nunca vi falar isso. O lixão, eles têm um tal de BHC que eles devolvem lá, né? Joga lá no lixão. Então por cima é uma cinza assim que ninguém pensa que está queimado, que tem fogo por debaixo. Quando as crianças, outras pessoas que trabalham lá, mesmo que precisam, bebem daquilo, aí eles se queimam, né?
Só pisar, cai as peles, parte do corpo, e eles é uma coisa que a pessoa tem que gastar muito. A queimadura é contagiosa, que cai os pedaços do corpo, né? Onde ele pegar, ele derruba a carne com tudo na hora. Eu informo que até o momento não temos, reitero que até o momento não temos nenhuma informação de epidemia ou mesmo de doenças em pessoas que frequentam o lixão, mas poderiam ocorrer doenças de pele, doenças do tubo digestivo, como enterites, gastroenterites, leptospirose e uma série infindável de doenças que, para enumerá-las, aqui seria até cansativo. Efetivamente, a coleta, tratamento e destinação final do lixo parece uma tarefa gigante ao nível da metrópole. Os últimos dados conhecidos são de que São Paulo e os 37 municípios vizinhos somavam uma frota de mais de 720 veículos de todos os tipos operando diuturnamente na coleta. Mais de 10 mil homens utilizados exclusivamente nesses serviços. O custo por tonelada coletada é de cerca de 500 cruzeiros, quase sempre não cobertos pelas taxas de serviços cobradas dos munícipes. Por isso, e devido a certas peculiaridades de determinadas cidades da região, nem sempre o problema tem um tratamento adequado. Certa ocasião, por exemplo, Taboão da Serra reclamou que o lixo oriundo de cidades vizinhas era lançado em seu território. Senhor prefeito, o senhor acredita que agora o problema já esteja resolvido? Não, ainda não está resolvido não. Nós estamos tomando medidas que visam resolver o problema do lixo. Iniciamos enviando um projeto à Câmara que foi aprovado em regime de urgência, proibindo que as pessoas de fora do município jogassem lixo no nosso lixão. Agora nós temos apenas, evidentemente, que aceitar o lixo que é despejado aqui em nossa cidade pelas empresas que o produzem aqui dentro. Problema maior poderia ser o de outros municípios da região. Diadema paga a São Bernardo do Campo para incinerar seu lixo considerado perigoso, recolhido em hospitais, já que pela quantidade que produz, não compensaria manter uma usina própria. São Caetano do Sul, município de área reduzida e quase que inteiramente urbanizada, simplesmente não tem onde depositar seu lixo, fornecendo uma ideia bastante clara de metropolitaneidade do assunto. São Caetano é um município hoje com pouco mais de 15 quilômetros quadrados e uma população de 190 mil habitantes. Não dispõe mais área para atendimento ou para a implantação de projetos que possa encaminhar esse problema. O lixo de São Caetano do Sul, depois de ter destinação final, ser jogado em vários bairros de São Paulo, passou depois a ser jogado, despejado em Mauá e hoje está sendo despejado em São Bernardo do Campo, cerca de 20 quilômetros daqui a São Bernardo. Dá um custo alto para a prefeitura. Exatamente. Então, além do problema em si da falta de área de destinação do lixo, ainda vem o problema do encarecimento. O que encarece mais a coleta de lixo de São Caetano é exatamente a distância onde se faz a coleta à sua destinação final. Foi exatamente devido à regionalidade do problema do lixo que se chegou a cogitar da criação de uma empresa metropolitana de limpeza urbana para atuar nos municípios da região sul da Grande São Paulo. Seus municípios: Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul teriam uma participação acionária equivalente aos seus orçamentos e necessidades. O Estado deteria 51% do capital da empresa. Mas a ideia não chegou a se concretizar no que seria uma experiência pioneira em relação ao lixo em todo o Brasil. Problemas vários na época surgiram e, em consequência, não houve assim um acordo ou entendimento final
entre Estado e prefeituras da região, incluindo região do Grande ABC e incluindo São Paulo. O projeto chegou a ser retirado. E seria até oportuno lembrar ao atual governador, Dr. Paulo Salim Maluf, no sentido de rever este assunto e, quem sabe, aparar das arestas existentes naquele projeto pudesse tornar em realidade. Porque este é um problema, o problema do lixo não é só um problema do município, é um problema também do Estado, pois que os municípios não têm condições financeiras para arcar com projetos que demandam custos enormes, ou seja, na construção de usinas de reciclagem de lixo. Aí só mesmo, com o apoio do Estado, ou num convênio, como se pretendeu com a Lipesul, Estado e municípios, poderíamos solucionar não só o problema de São Caetano do Sul, que é o mais grave dos municípios da região da Grande São Paulo, e as demais prefeituras do Grande ABC e até de toda a Grande São Paulo. A solução é a solução conjunta, é essa a solução e quanto antes for implantada, melhor. É assim em todas as cidades do mundo. Paris, existe isso desde 1920 e tantos que existe um órgão chamado TIRU, Tratamento Industrial dos Resíduos Urbanos. E já uma lei de 1930 e tantos, veja, de 30 e tantos o Departamento da Sena, isso é assinado pelo Lebrun, de muito antes da guerra, já existia esse órgão metropolitano, que agora pertence à Électricité de France, quer dizer, à Eletrobras deles. Londres também. Londres tem um órgão metropolitano que é controlado pela Greater London Council, pelo Conselho da Grande Londres. Havia 90 e tantas formas de dar destino ao lixo em Londres. Cada um dos burgos tinha um pequeno aterro, um incinerador, uma estação de transferência, colocavam em barcaças e levavam o rio abaixo. Em 1960 e poucos, criaram em Londres esse órgão que substituiu todas essas formas por apenas 5 formas de destino final de lixo. São 2 aterros, um incinerador grande e 2 estações de transferência, uma por via ferroviária e outra por barcaça. É assim em Buenos Aires, São João, órgão metropolitano, que chama-se Cinturão Ecológico. Então substituíram os vários municípios por um órgão único. É uma solução metropolitana. Para saber o que se fazer com o lixo do Paulistão, é preciso saber antecipadamente o que é coletado nas ruas. Pesquisas realizadas na Grande São Paulo indicaram que quase 30% do lixo coletado é composto de papel e papelão. Outros 30% são restos de alimentos, frutas e verduras. Os metais, como as latas, são quase 6%. Plásticos de todos os tipos, 9%. Vidro, 5%. O restante estaria distribuído em porcentagens menores em restos de terra, detritos de jardins, borrachas, trapos e pedaços de madeira. Aparentemente nada de valor, mas à luz de exames físico-químicos, o quadro seria inteiramente diferente. 74% de matéria orgânica, matéria-prima para a compostagem. 35% de carbono, 4% de hidrogênio e mais de 1% de potássio e nitrogênio. Mais de 3.200 calorias por quilograma. Como num passe de mágica, o repugnante lixo passa a ter, então, um certo valor material, que ainda pode aumentar à medida que rareiam certas matérias-primas e seus preços, em consequência, aumentam seguidamente. Vidro, papel, papelão, plásticos, latas, tudo perfeitamente reciclável. Um novo tipo de negócio está surgindo, a exemplo de outros países, com base exatamente em processos de reaproveitamento.
lixo é riqueza, o aterro equivaleria ao sepultamento de dinheiro. Se de um ponto de vista teórico é possível se pensar dessa maneira, o aterro sanitário ainda vem sendo a solução mais viável para a destinação final do lixo na Grande São Paulo. Seus defensores ainda apontam uma vantagem. Além de evitar a disseminação de ratos e a transmissão de doenças, o aterro sanitário auxilia na recuperação de áreas inaproveitadas. A experiência começou em São Paulo com a Lagoa de Lausanne Paulista, uma das muitas depressões da cidade, resultado da exploração de portos de areia. O processo consiste inicialmente na drenagem da água. Com o poço seco, o trator começa a compactar o lixo, em camadas de 2 a 3 metros de altura. Em seguida, é feita uma nova camada, desta vez de terra seca, de uns 30 centímetros. E recomeça o processo. Ao final, a depressão está coberta e a cidade ganha ainda um novo espaço para atividades coletivas, de lazer ou esportivas. O sanitário, nas condições brasileiras, nas condições de São Paulo, seria ainda a destinação mais barata. O aterro sanitário no mundo todo é a forma mais barata de destinar o lixo. Ganha por larga margem. A outra forma de destinar o lixo é o tratamento. O tratamento não são instalações rentáveis, elas não rendem dinheiro. São Paulo tem instalações que eu tive ocasião de implantar desde 1970. Elas não são rentáveis. Além disso, 50% do lixo que é disposto, que é destinado à usina, sobra como rejeito. É o lixo do lixo. Devo dizer que um trabalho minucioso feito pela Prefeitura em 1977 concluiu pelos aterros sanitários, visto que os aterros sanitários dão como solução, primeiro, local para o lixo, depois, locais onde poderão ser implantadas praças, parques, áreas verdes, locais de esportes, e também soluciona, em parte, o problema da Comgás, uma vez que, ultimamente, está sendo difícil importar matéria-prima para produzir o gás necessário às residências de São Paulo. O aterro sanitário tem ainda a vantagem de fornecer gás para consumo doméstico. Tubulações ligadas às células onde o lixo está em decomposição conduzem o gás para uma unidade que realiza a distribuição. A Comgás, Companhia Municipal de Gás de São Paulo, vem realizando uma experiência pioneira de gás obtido a partir do lixo, num grupo de 250 casas do Jardim Solar dos Amigos, perto do antigo lixão da Via Raposo Tavares. Atualmente aqui as nossas instalações dispõem basicamente de 2 poços para captação de gás, 2 poços profundos. O gás é captado, a sua pressão de saída, para ter uma ideia dessa ordem, 600 milímetros de coluna d'água, e esse gás sofre um processo de tratamento aqui em nossas instalações, de desumidificação, filtragem e de odorização, e sendo em seguida emitido para uma rede de distribuição, atendendo a um conjunto habitacional próximo aqui, cerca de 700 metros. Para a Comgás, é mais barato esse tipo de processo? Se você considerar que você praticamente não tem custos de produção do gás, apenas de distribuição, evidentemente ele teria um custo final menor. Quais são as vantagens que a senhora acha de cozinhar com gás do lixo? É mais rápido, né? Mais rápido, não suja a panela. E ele é mais econômico, ele faz o rendimento muito mais rápido, ferve a água muito mais rápido. Inclusive, 1 litro de água é fervido em 6 minutos. Foi um recorde, né? Que inclusive a Comgás, quando ela veio instalar,
ela me falou que no caso, foi o único a conseguir esse recorde, né? Porque o normal seria em 12 e o meu, no caso, o gás do lixo faz em 6. Se o aterro é adequado do ponto de vista sanitário, aproveitando-se apenas o gás, a compostagem é um estágio mais avançado da reciclagem do lixo. Atualmente, 2 usinas desse tipo funcionam em São Paulo, em Itaquera e Vila Leopoldina, produzindo diariamente 500 toneladas de compostos. O processo consiste na separação do lixo. Manualmente são separados vidros, plásticos, papéis. Um separador magnético retira o material ferroso. O lixo restante, basicamente material orgânico, vai então para um bioestabilizador, onde permanece de 2 a 3 dias, numa primeira etapa, para fermentação aeróbica, trituração e homogeneização. O resultado final é um produto destinado à agricultura, não como adubo, mas como condicionador de solo. Seu uso efetivo diminui a necessidade de adubação artificial. Só que, apesar dessas vantagens, aparentemente seria inviável a São Paulo produzir mais do que as atuais 500 toneladas diárias. O desaparecimento do antigo Cinturão Verde de São Paulo e o consequente distanciamento das culturas de hortaliças criaram basicamente o encarecimento dos fretes e o esfriamento do interesse da agricultura pela compostagem. Bom, as usinas sofrem as consequências da prefeitura, infelizmente, serão uma má comercializante. Porque, na realidade, os adubos, os fertilizantes, são comercializados por firmas especializadas, muitas delas multinacionais. E não seria, portanto, a prefeitura, que não é especializada em comercialização, que iria enfrentar essas firmas. Se a reciclagem do lixo é desejável por satisfazer a todos os imperativos sanitários, de preservação ambiental e de custos, uma questão é fundamental: o nível de investimentos necessários ao reaproveitamento ainda é elevado. A tendência doravante é de alteração da composição do lixo. O crescente uso das embalagens descartáveis provocará uma mutação das latas de lixo, gerando talvez um novo processo de reciclo. Uma das perspectivas é de aproveitamento do lixo como fornecedor de energia. Então, por exemplo, uma das ideias que está se cogitando, que já está sendo usada na Europa, é triturar o lixo previamente. Então, na Europa, onde há caldeiras geradoras de energia elétrica, onde se usa carvão em pó, então tritura-se o lixo, em vez de usar incineradores com grelhas, que é a solução tradicional, que é a solução que nós temos em São Paulo, injeta-se dentro da fornalha carvão, lixo triturado. É uma das ideias que está se pensando em fazer na indústria de cimento. Então, um saco de cimento de 50 quilos gasta 5 quilos de óleo. Então, o Brasil consome 3 milhões de toneladas de óleo anualmente. Se a gente conseguirmos triturar o lixo, injetar nos tambores, que é um projeto que nós tivemos agora, semana passada, na Associação Brasileira Cimento Porta, então é possível, só o lixo da Grande São Paulo, que são 12 mil toneladas por dia, seria suficiente para economizar da ordem de 15% deste óleo usado em fornos de cimento. O estudo realizado em 1977 deu soluções até 1993, porque hoje está claro que qualquer planejamento feito por mais de 15 anos tende a se tornar obsoleto rapidamente devido à tecnologia. Entretanto, nós julgamos que após 1993, o problema não será mais da cidade de São Paulo, e sim da região metropolitana de São Paulo, ou seja, a Grande São Paulo. Como isso seria solucionado? Nós imaginamos que, então, o lixo de toda a metrópole seria coletado por uma entidade que, naturalmente, os transportaria por via férrea ou via fluvial a aterros muito grandes, situados em regiões
da periferia da metrópole.